Mãos na massa para arquivar a web. Coimbra, 6 de maio de 2025. Esta é uma apresentação feita durante as jornadas FCCN, em Coimbra, no Convento de São Francisco, onde estiveram presentes mais de 40 pessoas e, portanto, o comentário destes slides é para ajudar ainda mais pessoas a tentarem experimentar no seu próprio computador a gravação de websites. O objetivo é mesmo este: gravar, armazenar e reproduzir páginas web no próprio computador, num formato normalizado, utilizando ferramentas gratuitas do webrecorder.net. Começarei por fazer uma introdução à missão do arquivo, seguindo-se demonstração de gravação e um convite a fazerem o mesmo no vosso computador e a partilharem as gravações. Pela primeira vez, farei uma demonstração de gravação automática de websites inteiros, o que é muito útil para equipas de comunicação e também gestores de websites, utilizando o browser Trixcrawler. O arquivo.pt é um serviço da FCT, um serviço digital, através da sua unidade de serviços digitais FCCN, ali na Avenida do Brasil, em Lisboa. E, além de preservarem a web portuguesa, há uma vertente importante que é a promoção da preservação, ou seja, dinamizar a comunidade para que todos compreendam como funciona e participem ativamente nesta tarefa de guardar conteúdos importantes das organizações, conteúdos web, para que não se percam. O esquema mais simplificado de um processo de preservação tem 3 passos, que é a aquisição de conteúdos, neste caso gravar, armazenar e depois aceder, reproduzir. Neste caso, nós vamos gravar utilizando a ferramenta archiveweb.page, vamos armazenar no formato UARC, um formato de arquivo da web, ou então no outro em baixo o ACZ, que é o mesmo conteúdo, mas comprimido e com outra informação já processada, e reproduzir esse conteúdo gravado com outra ferramenta disponível, a qual nem é preciso instalar, que é o replayweb.page. Webrecorder.net é uma ferramenta que já tem uma história quase de 10 anos. Começou por especializar-se na gravação de sites dinâmicos, por isso é que foi desenvolvida no princípio no projeto do Horizon, em que artistas em Nova Iorque produziam conteúdos diretamente para a web, portanto havia que gravá-los e eles começaram por aí. Ainda hoje podem encontrar ali o serviço Conifer, onde podem fazer gravações. Funciona de uma forma semelhante àquela que vamos demonstrar hoje. A grande vantagem desta ferramenta, além de ser aberta, é a sua compatibilidade com os arquivos da web. Significa que o que vamos fazer aqui não é algo estranho, é algo que pode integrar-se no arquivo.pt, no Internet Archive e em muitos arquivos da web do mundo. Portanto, a probabilidade de daqui a muitos anos poder usar-se estes conteúdos é muito grande. Esta é a página e ali estão as aplicações que vamos usar: o archiveweb.page para gravar e o replayweb.page para reproduzir. O arquivo colaborou com esta equipa que tem desenvolvido estas ferramentas. Deixo-vos aqui o link se tiverem curiosidade em saber mais. Demonstrações básicas de gravação utilizando o archiveweb.page. Então, um passo de cada vez, e o primeiro é instalar a extensão. Isto não é sempre linear para toda a gente, por isso eu vou demonstrar. Aliás, o vídeo já foi dado antes da formação, mas para instalar, encontram archiveweb.page no vosso browser, na internet. Encontram esta página e, portanto, é só instalar a extensão no vosso browser, que pode ser o Chrome, o Edge, o Brave, ou seja, baseados em Chrome. Não funciona no Firefox, por exemplo.
não no Safari, em que tem que instalar um outro e instalar então lá dentro esta extensão. Portanto, obter a extensão, neste caso, como viram ali no vídeo, e o ícone fica lá em cima, mas ele tende a desaparecer. Por isso, para facilitar o nosso trabalho, tornem-no visível ali com a peça do puzzle. Carregam e com o alfinete vão lá e tornam-no visível. Podem usar aquela peça do puzzle sempre que precisarem de configurar alguma coisa ou até de apagar a extensão. É lá. E ao entrarem na extensão, no símbolo da casinha, têm tudo o que precisam, a interface completamente nova para gravar. Vamos então ao passo seguinte, que é gravar uma página única. Tomemos como exemplo o site da Câmara Municipal de Coimbra, que é um site cheio de conteúdos vistosos, interessante para esta experiência. Tudo o que nós precisamos é do link deste site, do endereço. E então vamos começar. Vou clicar no botão da extensão, clicar no botão da casinha, criar uma pasta para as minhas gravações, New Archiving Session. Vou dar-lhe um nome, neste caso, para o exemplo, gravar página única. Vou criar esta pasta. E para gravar sempre, botão azul nesta aplicação, o botão azul é para gravar. Em vez deste exemplo que aqui está, vou colocar então o endereço do site da Câmara Municipal de Coimbra, botão azul para gravar. E já está. No vosso browser podem ver até os conteúdos a serem gravados naquela caixinha lá em cima, quando clica no botão da extensão. Ou seja, esta é uma página da Câmara Municipal de Coimbra que tem vídeos, é uma página bastante pesada, a página inicial. Portanto, o que veem foi ali os conteúdos a serem descarregados na vossa página. Uma página que tem mais de 100 URLs que nós não vamos seguir, porque estamos a gravar apenas esta página única. E agora que acabamos, que ficou verde ali, paramos a gravação. Agora vou ver o que gravei. Volto ali à casinha, volto à pasta que criei e vou verificar se as gravações ficaram efetivamente bem. Cá está. Já estou a ver reproduzido o conteúdo. O Archive Web Page permite ver o que gravamos. Também dá para reproduzir. E reparem que já é uma página do passado gravada há uns bons dias. E voltamos sempre ao princípio, ali na extensão. Segundo exemplo, e antes do segundo exemplo, vamos sublinhar esta ideia. Como isto é uma interface nova, há muitos botões para aprender, há um fluxo de trabalho que não é fácil interiorizar logo, não se esqueçam, sempre que se perderem, voltam ao princípio. Botão da extensão, entram na casinha e vão ver as vossas gravações e, querendo criar uma nova, criam uma pasta. Então vamos ao exemplo seguinte, ao degrau seguinte, várias páginas. Vamos fazer a mesma coisa, mas vamos, em vez de apenas descarregar a página, dar vários cliques. Página da Câmara Municipal de Coimbra, entra na extensão, entra na casinha, cria uma pasta para uma nova gravação, gravar várias páginas, pasta criada, botão azul para gravar, endereço do site da Câmara Municipal de Coimbra e começa a gravação. E agora, em vez de um clique, vou dar vários. Vou ali à página da Transparência Municipal, da Política de Transparência, um clique, Transparência Municipal, 2 cliques, dentro desta página informativa, há aqui um documento, uma ou outra, outro clique. E percorri o site gravando várias páginas. Vou terminar este exercício. Nem vou esperar pelo fim, só para o nosso exemplo. Agora vou ver o resultado. Casinha, abre pasta e tenho aqui as gravações. A página inicial e os outros 3 cliques que eu dei. Cumprindo a regra, vou ver como é que ficaram as minhas gravações.
Cá está a página inicial, ficou gravada. Página de transparência, ficou gravada. Outra página de transparência municipal ficou gravada e ainda aquela página que eu cliquei. Agora imaginem que eu clico num quarto botão ou num quinto botão que eu não tinha gravado. Obviamente a aplicação diz-me que eu não gravei esta página, ou seja, terei que adicionar esta página àquela pasta de gravações e voltar e adicioná-la e aumentar gravações àquela pasta. Gravar muitas páginas. Então vamos fazer este exercício que pode ser muito útil porque usa uma técnica especial. Imaginem que um site tem centenas de links, teríamos que clicar centenas de vezes e isso não é muito fácil. Um exemplo são as páginas das notícias, que por acaso no site da Câmara Municipal de Coimbra até tem um domínio próprio que é só coimbra.pt. Eles têm centenas de notícias municipais lá, como podem ver aqui. Como gravar isto sem nos perdermos? É muito simples e a técnica é, aqui vamos criar uma pasta para isto, gravar muitas páginas. Já temos a pasta, agora o site das notícias de Coimbra, que é o coimbra.pt, e cá está. Uma página já está e agora temos que gravar todas estas notícias. A técnica é abrir novo separador ou nova tab, abrir nova tab. Reparem, eu sem sair do meu contexto estou a gravar os outros. Reparem lá em cima, cada vez que eu faço abrir novo separador as páginas vão aparecendo como abertas lá em cima, ou seja, estão a ser gravadas. E isto permite-me gravar grandes quantidades de páginas, centenas de páginas, se for preciso gravá-las manualmente. Já terminei este exercício, vou pôr aqui o stop. E pronto. Se eu verificar o resultado da minha gravação, reparam como em pouquíssimo tempo eu fiz a gravação de 11 páginas. E clicando, vemos que são páginas importantes que não devíamos deixar esquecidas nas nossas instituições, sobretudo páginas de notícias. Devíamos ter uma cópia delas localmente. Podem fazer falta. Eu vou agora continuar a minha gravação apresentando uns slides que, por falta de tempo e para as características da sessão em Coimbra, não foi possível mostrar, mas aqui neste vídeo podem saltar mais para a frente, se vos interessar. Eu vou apresentar na mesma aqui outras questões relacionadas com a gravação. Gravar redes sociais. E tem algum ponto de interrogação porque as redes sociais não funcionam tão bem como os sites. Temos aqui um exemplo que eu fiz há tempos com a APDSI, a quem também apresentei este exemplo, que foi a página da APDSI no Facebook, bastante para isso ter o link. Funciona da mesma maneira. Criamos uma pasta para gravar esta página Facebook da APDSI.Portugal de fora para dentro, ou seja, eu não fiz login e vou ver o que é que o Facebook me dá. Conseguimos ver qualquer coisa e vemos que aqui o archive.web.page já está a gravar. Estou aqui a gravar. Neste caso eu vou usar aqui um botão que é o Autopilot. Estão a ver ali, Autopilot. O Autopilot é suposto ser um botão que numa página do Facebook que rola verticalmente faz isso automaticamente. Sempre que nós clicamos, a página rola verticalmente. Pessoalmente, eu prefiro fazer o rolamento vertical à mão porque tenho mais controle sobre os conteúdos que estou a gravar. Ou seja, uso pouco o Autopilot. Mas de qualquer maneira fica aqui este exemplo. Depois da gravação efetuada, eu vou então parar e ver o que é que obtive. Também podem fazer isso, experimentar gravar a vossa página de Facebook e ver o que obtiveram. Aqui na página da APDSI, vamos lá ver o que obtive. Primeiro obtive aquele retângulo ali de login, porque eu não fiz login quando gravei. E
de facto vejo alguns posts, o primeiro, o segundo, só que quando fora do contexto e mais tarde vamos reproduzir as páginas do Facebook, o Facebook bloqueia-nos ali o resto do conteúdo, ou seja, gravamos, mas depois não nos deixa ver. Esta é uma das questões a ter em conta quando gravam algumas redes sociais que têm limitações como esta. Eu vou apresentar-vos aqui outro caso que é o mesmo exercício, mas com login. Eu desta vez fiz login. Tenho um canal de Facebook de propósito para gravações, para experiências, e portanto fiz esta experiência em que eu já estou logado, já introduzi as minhas credenciais e devem fazê-lo primeiro e só depois começar a gravação. Portanto, aqui já é com login. Vamos ver. Estou a gravar a página do Facebook e funciona na gravação da mesma forma. A única diferença é que não me aparece aquela caixa pedindo para introduzir as credenciais. Ou seja, fica uma gravação mais limpa. Por outro lado, engraçado, aqui o Autopilot não funcionou. Às vezes acontecem destas coisas e eu faço o rolamento vertical à mão. Não há qualquer problema em relação a isso. O que interessa é que estamos a tentar gravar uma página do Facebook. E porquê? Porque nas páginas do Facebook as instituições vertem muitos conteúdos interessantes que seria muito útil gravar. E por isso é que estou aqui a demorar-me neste exercício para também vos apresentar alguns lamentos acerca deste assunto. Porquê? Porque quando vamos reproduzir os conteúdos depois de os termos gravado, por vezes encontramos dificuldades na reprodução. Por vezes, sempre, pelo menos é a minha experiência, tenho encontrado. Se eu retirar esta página daqui e a colocar no arquivo, como os conteúdos são bloqueados ao segundo ou terceiro posto e não avançam. E o que se diz do Facebook, podemos dizer também do Instagram. Eu aqui experimentei a gravação do Instagram, bastante para isso saber o link, e pelo menos tentando, do Politécnico de Lisboa. Os conteúdos efetivamente são gravados. Eu não estou com o login, estou sem o login, é de fora para dentro. E espero para ver o que acontece. Vamos dar algum tempo aos conteúdos. Clicamos em algumas coisas, abrindo nova tab, por exemplo, para não perdermos o contexto. Mas estas técnicas de gravação não resolvem tudo se no final não conseguirmos reproduzir, e é isso que vamos ver. Até mesmo na navegação temos alguns limites. Portanto, são plataformas fechadas que, por política própria, e nada temos a dizer em relação a isso, não permitem que do lado do utilizador, do cliente, passe tudo o que é preciso para estas páginas serem reproduzidas. Ora, vamos cá ver. Instagram. E aconteceu-me isto, um pouco surpreendente, nem sequer abri a página que eu tinha gravado. Outra questão coloca-se com os vídeos do YouTube. O YouTube é uma rede social, os conteúdos são muito interessantes, e o que é típico é haver nas páginas das organizações, neste caso também o exemplo da APDSI, que tinha listas de vídeos que depois remetem para o YouTube. E a questão é saber se isto consegue ser gravado. Podem experimentar gravar vídeos também, esperando que eles descarreguem aí no archiveweb.page. É o que vamos fazer aqui, com a experiência de gravação do YouTube. Vamos abrir aqui num novo separador. E temos que deixar o conteúdo ser descarregado até ao fim. Os vídeos são
conteúdos muito pesados, às vezes há vídeos de 1 hora, já por aí vemos que a sua preservação apresenta esta dificuldade, que exige mais recursos, mais tempo. Este vídeo, por exemplo, que tem mais de 50 minutos, se esperarmos até ao fim, chegou a 200 megabytes. Mas se eu parar aqui a gravação, eu poderei ver que, fazendo o caminho ao contrário, o vídeo que eu gravei ficou efetivamente aparentemente gravado dentro do archive.web.pages, ou seja, dentro do meu browser, que é onde eu estou, e ficou gravado até ao fim. Isto seria muito interessante se em ambiente fora aqui do browser fosse possível reproduzir este conteúdo gravado. Se fosse possível, por exemplo, colocando esta gravação no arquivo.pt, eu pudesse vê-la. A experiência diz-me que não funciona. Dá erro de replay. Ou seja, nesta altura, os arquivos da web não conseguem reproduzir vídeos. Têm que ser usadas técnicas diferentes. Vou mostrar-vos aqui um caso do jornal Corvo.pt, em que um vídeo que estava num formato aberto funcionou no ambiente de arquivo da web. Este foi um projeto de comunicação que já terminou. Foi pedido para este site ficar no memorial do arquivo. Fizemos uma gravação de alta qualidade, o que significou guardar o melhor possível todos os conteúdos, independentemente do seu tamanho, do seu volume, ou seja, os vídeos. E então foi este o caso em que gravámos um vídeo que, surpreendentemente, funcionou no arquivo.pt. A lição a tirar daqui é que os vídeos que as organizações produzem e embebem nos seus sites e colocam nos seus sites têm conteúdos muito ricos que é importante preservar. No entanto, a sua preservação tem que recorrer a estratégias diversas, não apenas à gravação da página web, porque já vimos que há dificuldades em relação aos vídeos do YouTube, mas em relação a outros, tem que recorrer a outras estratégias. Tem que colocar os vídeos ou num serviço pago de alojamento, ou então entregar o ficheiro original MP4, por exemplo, do vídeo a uma plataforma aberta, ou colocar o link direto para esse ficheiro, no caso de quererem preservá-lo no arquivo.pt, por exemplo. Se houver um lugar acessível através da web em que possamos obter o MP4, nós conseguimos guardar o vídeo. Vou mostrar-vos aqui este caso de quando era possível gravar o Twitter, porque agora já não é, pela plataforma X também é fechada. E este é um caso da Câmara Municipal de Sines, com quem temos uma colaboração em que tentamos e conseguimos na altura gravar a página do Twitter, a página oficial do município, o que seria muito interessante, porque muitas organizações usam o Twitter para difundir as suas publicações. O nosso governo, por exemplo, tem feito isso no Twitter, tem usado como canal para transmissões em direto, e seria interessante termos um registro dessas publicações no Twitter. Aqui temos a página do Twitter a ser gravada com aquela técnica de rolar verticalmente a página. E o que é interessante é que depois de termos feito isto, nesta altura, foi possível ver os conteúdos gravados. Resultou. Hoje em dia já não é possível. Isto só a dizer existe para comentar também uma tendência que tem acontecido, que é
um certo encerramento dos canais públicos, em que os conteúdos passaram por diversos motivos a fechar o acesso aos bots e ao processamento automático, penalizando assim os arquivos da web. Portanto, já fizemos as nossas gravações, agora vamos passar à fase seguinte, que é armazenar. Armazenar num formato normalizado, e o formato é WARC. É um formato ISO, portanto independente de plataforma. No arquivo.pt reparam que tem lá arquivo.pt barra e a palavra seguinte que lá está é o Wayback, ou seja, é o software que reproduz este formato WARC. Portanto, o formato WARC é o formato adequado para guardar páginas web para serem vistas mais tarde. Cá em baixo tem o ACZ. Aquele Z é a codificação zip, é como um zip, em que o formato está comprimido, o conteúdo está comprimido e tem adicionalmente algum processamento. Já foi indexado e, portanto, este formato ACZ é muito útil aqui para a nossa experiência. Descarreguem os vossos conteúdos no formato ACZ para reproduzirem depois com replayweb.page. Eu vou mostrar-vos como é que se descarrega. Tem aqui a lista das gravações. Quando clicam numa gravação que fizeram, numa pasta, ao lado tem opções download em WACZ, que é o tal formato comprimido, já com processamento, e o formato standard, mais simples, o formato WARC. Descarregam como descarregariam outro qualquer ficheiro no vosso computador e fazem assim o vosso arquivo da web local, podemos chamar-lhe assim. É um processo muito simples que podem experimentar. Cá está os ficheiros já em ambiente local, no meu computador. Vou acrescentar aqui uma demonstração que não tive a oportunidade de fazer em Coimbra, que é olhar para dentro de um ficheiro WARC, e então vou pegar aqui num exemplo apresentado numa outra formação. Formato WARC, vamos lá ver este aqui da gravação de uma página, e vou mostrá-lo num formato que é possível ser lido por humanos, que é o formato texto. Ou seja, não vamos ver imagens, só vamos ver o que é possível ver em texto. Cá está. O formato WARC é um registro de tudo o que se passa quando gravamos, quer a ferramenta que grava, quer a data e outras informações que depois são processadas quando queremos ver a página de novo. Tem tudo isso dentro deste ficheiro WARC, ali o HTTP 200, que significa que a página foi encontrada, e o HTML, o código de que é feito as páginas. Vou mostrar-vos aqui o exemplo, vou já para lá, HTML, é aquele código fonte que podemos ver também. É isto que acontece, porque nós temos o código HTML, temos o texto que se coloca lá, nós depois podemos, o arquivo, o Internet Archive e os arquivos da web podem reconstruir, digamos assim, e mostrar o site tal como ele era antes. É um processo mais complicado, mas espero que com esta demonstração fique satisfeito um pouco da vossa curiosidade sobre o ficheiro, sobre o formato WARC, que é um formato standard e, portanto, define uma estrutura para apresentar a informação. Vou apresentar aqui este slide, mas com uma observação importante. Não confundir o archive web.page com este archive page now. Funcionam de forma semelhante, mas este archive page now foi a ferramenta que o arquivo criou no seu próprio site para permitir às pessoas gravarem conteúdos página a página, um pouco como fizemos aqui com o archive web.pages, e aqui mostro-vos
No arquivo.pt tem este serviço de gravação na hora, que permite em qualquer lado, até usando o nosso telemóvel, arquivar páginas. Só têm que encontrar e colocar lá o link da página que querem gravar, neste caso da página da Universidade de Coimbra, e o que está a acontecer é que, sem instalarem nada, o que está a acontecer é que do lado do arquivo esta página já está a ser gravada. Aqueles cliques que vão dando, tal como temos feito com archiveweb.page, estão a ser já entregues e gravados no arquivo.pt. E no outro dia poderão ver estas páginas gravadas. Já vos mostro a seguir. Esperam um bocadinho, depois concluem e reparam que ali já é dado um link só a quem gravou, para poderem ver isto no outro dia. Como sabem, nós temos um período de embargo de 1 ano e, portanto, para o geral das pessoas não vão poder ver as páginas que gravaram, mas para quem guardou aquele link, portanto, pode ver esses conteúdos. Não se esqueçam, arquivo.pt, Archive Page Now, que funciona de forma semelhante ao archiveweb.page. Mãos na massa é a segunda parte da nossa formação. De facto, é importante experimentarem, anotarem as vossas dúvidas. E se tiverem dúvidas, contem connosco, nós podemos dar algum apoio. Agora, a partilha das gravações. Portanto, já gravaram as vossas páginas, já fizeram o download para o vosso computador dos ficheiros no formato AXE ou WARC. Significa que agora podem partilhar esses ficheiros com outra pessoa e essa pessoa vai poder lê-los. Portanto, o terceiro passo. E vai poder lê-los usando esta ferramenta que não é preciso instalar, que é replayweb.page. Esta ferramenta basta escrever em replayweb.page num browser, no Chrome, no Google, e vão para esta página que tem tudo o que precisam. Abrem esta página e aparece assim uma interface como esta. É só arrastar para lá o ficheiro ou fazer o upload. Eu digo para lá, mas na verdade nada sai do vosso computador. Fica tudo localmente visível. Isto que estão aqui a ver está a ocorrer só no vosso computador. Não fizeram nenhum upload para fora do vosso computador. Fizeram só para o browser, que está a reproduzir esta página que foi gravada noutro contexto. É assim que funciona. Partilhem os vossos ficheiros, experimentem gravar uma coisa e entregar a um outro colega a ver se funciona no computador dele. Em princípio vai funcionar e esse é o objetivo, é perceberem que é possível interoperabilidade, que é um dos requisitos da preservação, é ser interoperável. Este slide é para partilhar uma iniciativa que tem sido desenvolvida de 2020 até hoje, desde que começou a pandemia, que é uma colaboração do arquivo.pt com o Arquivo Municipal de Sines. A equipa do Arquivo de Sines achou importante gravar conteúdos web local, conteúdos da web importantes para a localidade, não apenas em PDF, como eles estavam a fazer, imprimindo as páginas, mas de uma forma muito melhor no formato arquivo da web. E por isso começaram a usar as ferramentas que eu vos mostrei hoje e estas práticas para gravar conteúdos. Depois enviam uma cópia dos ficheiros WARC para o arquivo.pt, que os integra no arquivo, e assim, em vez dos ficheiros ficarem apenas localmente no Arquivo Municipal de Sines, podem ser acedidos por toda a gente consultando o arquivo, sem prejuízo de nenhuma das partes. Eu deixei-vos este link que está por um mês para experimentar enviar os vossos ficheiros para o arquivo. Aqueles ficheiros que eu receber eu vou integrar e depois dar-vos feedback, dando-vos um link para poderem ver as vossas gravações no arquivo.
tem que ser conteúdos públicos, não pode ser atrás de login. Gravação automática com o browser Scroller. É a primeira vez que faço esta demonstração de gravação automática. Espero que seja útil para as equipas de comunicação e para as pessoas, para os informáticos que gerem os websites e que precisam de ter muito rapidamente a cópia de um site numa determinada versão. Então vou explicar este slide, que é um pouco mau, mas já lá vamos. Esta parte branca é um bloco de notas. Precisamos de um bloco de notas para preparar o nosso comando. Precisamos de uma interface Linux. É possível ter uma interface Linux dentro do Windows, que é aqui o caso. No meu portátil eu tenho o WSL, que é o Windows Service for Linux. Portanto, é uma interface e é um computador Linux dentro do meu computador Windows, que é muito bom. E a terceira ferramenta lá atrás, ali aquele quadro maior, é um browser aberto. Portanto, um bloco de notas, uma interface Linux e um browser. Vamos ver como funciona. Cá está o bloco de notas e uma linha de código necessária para correr um site básica, o suficiente para todos poderem experimentar. Eu vou explicar o que é que aqui está. Corre um Docker. Dentro do Docker abrem um porto, ou seja, um lugar para verem a gravação em direto. Este comando aqui vai criar uma pasta para as vossas gravações. Este comando vai buscar o browser Scroller ao GitHub. Só demora um pouco da primeira vez, depois não é preciso mais, e vai correr um crawl. E depois eu só tenho que indicar o URL do site que eu quero gravar. E depois vou querer ver a gravação em direto ali com aquela opção no porto 9037, mas eu posso escolher em que porto quero ver, alterando o número, quer em cima, quer em baixo. Este foi o comando. Agora tenho aqui a minha interface Linux e o Docker instalado. É só colar esta linha, Enter, e vou gravar o site da Câmara Municipal de Coimbra automaticamente. Isto é o que se passa em background, e aqui consigo ver a gravação em direto no browser. Isto é interessante para ver se está a correr bem. E agora vou colocar lado a lado o que se está a passar lá atrás e o que se está a passar aqui no browser, na gravação. As páginas a serem gravadas. Portanto, isto é o básico para a gravação de um site, que depois podemos desenvolver com outras opções, que eu já vou mostrar logo a seguir. Portanto, a gravação está a correr. Aqui a página da Câmara Municipal de Coimbra tinha muito conteúdo na página inicial, demorou um bocado, mas aqui já vão ver as coisas a correr mais depressa. O crawler a encontrar as páginas e a gravá-las sucessivamente. Para um site como o da Universidade de Coimbra, isto poderia demorar aqui a 2 horas. Alguns sites demoram mais, dependendo também da velocidade que queremos dar à gravação. E feita esta gravação, vou parar com o Ctrl C. Portanto, a gravação está feita automaticamente. Agora vou ver onde é que está a pasta resultante da gravação, a pasta e o fecheiro WARC. A pasta está em Crawls, Collections. Dentro das Collections, lá está o crawl. Uma pasta para este crawl, que foi aquela que foi criada com aquele comando ali no meio. Também podemos aceder às nossas gravações no próprio sistema de fecheiros do Windows. Neste caso, em que estou a usar o meu portátil, isto é ótimo. Ali dentro das Collections, se eu abrir ali a pasta Crawls, lá está Archive e aqui o fecheiro WARC, como podem ver. Um fecheiro WARC que pode ser reproduzido pelo archive.web.pages se o quiserem entregar a alguém, e se o fecheiro não for muito grande. Eu agora vou fazer esta segunda demonstração que tem
de especial a afinação do scope, ou do âmbito da gravação. Eu já explico. Temos aqui o site da Câmara Municipal de Coimbra, que é o domínio. Estes sites de instituições grandes, por vezes, criam subdomínios para sites mais pequenos ou serviços. Neste caso, o site da Biblioteca de Coimbra, que é biblioteca.cm-coimbra.pt. Então, isto significa que eu quero gravar não o site da Câmara inteira, mas apenas o da Biblioteca. Para isso, eu vou usar uma opção importante, que é Scope Type, que já está preparada aqui no Browsertrix para definirem o scope, o âmbito da vossa gravação, e a palavrinha-chave é o prefixo. O Scope Type é um prefixo, significa que ele só vai gravar os conteúdos que estão depois da barra. Quando colocam um prefixo, significa que podem escolher que parte do site é que querem gravar. E isto é muito útil para gravarem os vossos subdomínios, pequenos sites das vossas organizações. Então, pus isto a correr, vamos lá ver. Cá está. Ele está a gravar apenas o site da Biblioteca Municipal. Não de toda a Câmara Municipal, mas apenas a parte que diz respeito à Biblioteca. Outra vez a mesma coisa, o que se passa lá atrás e o que se consegue ver no browser. Toda esta informação fica depois também registada no ficheiro de logs, para quem tiver interesse em perceber o que é que aconteceu durante a gravação e para a documentação. Vou mostrar-vos agora uma outra gravação, esta para vos mostrar um limite que às vezes encontramos, e são muitos, que é os bloqueios. Os sites hoje em dia defendem-se de acessos excessivos, e neste caso foi logo este site coimbra.pt, que era o site das notícias, tem aqui um serviço que não está a permitir o acesso automático ao site. E aqui o Cloudflare, o serviço Cloudflare, se não me engano, exatamente. E, portanto, isto é uma coisa para a qual temos que estar atentos, é uma grande dificuldade atualmente para os arquivos da web, que são penalizados com estes limites, e também significa que o acesso automático não resolve tudo, e que neste caso o archiveweb.page pode resolver o que o Browsertrix não consegue automaticamente. Nós podemos gravar com o archiveweb.page porque estamos a atuar como um humano e não como um acesso automático. Eu deixei documentação assim muito básica neste link, Browsertrix-Coimbra, onde tenho o URL, que é uma partilha do que nós fazemos também. Tem lá alguns exemplos que nós corremos no arquivo, e depois também tem os links para a documentação oficial. Portanto, é apenas uma pequena ajuda. Julgo que não precisarão de muito mais para explorarem as possibilidades e as diversas opções que este Browsertrix Crawler tem. Tem dezenas de opções, algumas até para gravar conteúdos da intranet com credenciais. Tem outras para, por exemplo, para indexar até o texto dos sites que estamos a gravar e depois facilitar uma pesquisa por texto das gravações que fizemos, etc. Consultem a gravação. E assim concluímos esta demonstração para as mãos na massa. Gravo os conteúdos em formato normalizado com archiveweb.page, e eu acrescentaria, experimente também a gravação automática com o Browsertrix Crawler. Crie um arquivo da web útil para si e para a sua organização. Use o arquivo para perpetuar conteúdos da web importantes. Contacto@arquivo.pt é o contacto do nosso serviço. Nós estamos disponíveis para ajudar quem está interessado em aprofundar estes conhecimentos e em colaborar connosco. Inscreva-se na mailing list arquivo.pt, inscrever para estar a par das nossas novidades. E concorra ao prémio,
que é uma forma de valorizar os conteúdos preservados, de dar visibilidade aos conteúdos institucionais e que tem muito reconhecimento. Muito obrigado, espero que tenha sido útil esta gravação posterior dos slides e até breve.